Queria compartilhar aqui, então, na minha saideira, compartilhar algumas coisas do coração, e eu queria que você abrisse o seu coração. Feche os seus olhos e peça para Deus: Deus, fala comigo nesta manhã. Fala comigo. Sei que Deus tem uma palavra para você, mas você precisa pedir para Ele falar ao seu coração. Deus, o Senhor está ouvindo as orações que são feitas neste lugar. Nós te pedimos, atenda ao nosso clamor e fale conosco, em nome de Jesus. Eu queria começar aqui com uma ilustração sobre a nossa fé. A nossa fé, ela vai crescendo à medida que temos experiência com Deus, e a ilustração é de alguém subindo uma rocha, subindo uma penha como essa. E eu admiro essas pessoas com tanta coragem. Quantos já morreram em esportes assim, né? Se alguém pode chamar isso de esporte, né? Tem doido para tudo. Mas a nossa vida é assim. E nós vamos escalando montanhas, esperando um dia chegar no topo, em que encontraremos com o nosso Senhor face a face. Mas é uma caminhada e não é fácil. Em alguns momentos a gente vai simplesmente andando, mas tem outros momentos que nem os equipamentos de escalada profissional são suficientes. Eu queria que você então se imaginasse subindo uma montanha. Vamos assistir ao videozinho aí. É você. If you're on a hard pitch, you'll get a series of body weight placement only. Ele vai descrevendo it can o hold que your é a body escalada. weight, but if you fall on it, it's going to generate enough force to rip it out of the wall. Você vai Aid criando climbing esses is one of those sports pontos de where apoio ali e it's vai so subindo. scary because you're standing on stuff that is just terrible. You're kind of in this perpetual state of, is this going to hold? Am I going to take a big fall? And Ammon just doesn't seem to worry about that. Eu pergunto para você, o que impediu esse homem de despencar lá embaixo? Olha o tamanho das árvores lá embaixo. O que é que impediu que esse homem, na sua escalada, despencasse e se espatifasse no chão? É mais ou menos como a gente quando estamos subindo na nossa escalada da fé. Acontecem situações, acontecem dramas, decepções, tristezas, frustrações, e nós estávamos em determinado momento, em determinada altura, e despencamos. O que é que nos impede de espatifar no chão? Quando você vê uma situação dessa, o que é que seria a sua resposta? Acorda, o cinto, né, que ele se amarra nele, mas isso tudo não adianta nada. Se não tiver o quê? Se não tiver, ninguém aqui é escalador profissional, né? Se não tiver os grampos, gente. Os grampos é que fazem toda a diferença. Essa pecinha de ferro aí, é uma pecinha, nós vimos até sei lá como é que chama isso, o escalador ali, alpinista, isso, fincando ali o grampo, na expectativa de que aquele grampo o sustente. E aquele grampo que ele tinha acabado de bater não sustentou. Vocês viram, né? Ele apoiou e despencou. Mas tinha um outro. E com certeza tinha mais uns em todo o trajeto. Porque se o de cima falha, o de baixo segura. E eu queria falar exatamente sobre a importância destes grampos na nossa vida. A nossa vida é de subida. Ou tem alguém aqui que está descendo? Tem alguém aqui que está querendo menos de Deus? Tem alguém aqui, eu estou querendo diminuir, estou achando que tem muito de Deus, estou querendo dar uma diminuída. Tem alguém assim? Não. Nós sempre queremos mais. Sempre queremos subir no nosso conhecimento, na nossa intimidade com Deus. Mas muitas vezes nos faltam esses grampos.
Nessa semana agora estamos lendo a história de Daniel. Quantos estão terminando aí o circuito 4x4? É uma coisa linda, né? Passear a Bíblia inteira, toda a Bíblia durante um ano. Nós estamos encerrando agora dia 12 ou 13 de dezembro. Que maravilha, não é? E essa semana nós estamos vendo a história de Daniel. A história de Daniel é uma história impressionante. E ele teve alguns momentos em que a sua subida foi questionada, em que a sua subida de conhecimento, de intimidade com Deus foi sacudida, foi balançada. E a gente vê logo no capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, é a história, quando começa o relato, ele é um jovem, um príncipe, um nobre de Israel, que é dominada pelos babilônios. Então eles são levados, a maioria é morta, talvez a família dele tenha sido estraçalhada ali na invasão, mas ele foi levado cativo, e agora ele está num programa de treinamento para servir na corte do rei. Qual que era a ideia? O rei queria juntar toda a sabedoria, todo o conhecimento de todas as nações conquistadas e levar para a corte, para que na corte dele tivesse todo o conhecimento do mundo. Então esses jovens eram trazidos, passavam por um treinamento de 3 anos, aprendiam a língua, aprendiam o conhecimento e traziam também o conhecimento deles. A Babilônia é a mistura de tudo. E Daniel então está ali sendo preparado num momento de grande tensão, não era um momento tranquilo, não era um momento de relax, mas tudo novo, cheio de gente de tudo quanto é nações ali ao lado dele. E o rei então manda oferecer as melhores comidas e as melhores bebidas, mas ele sabia que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, e ele não queria nada com aquilo. Então ele se levanta, se posiciona e diz aqui, eu não quero comer dessa comida. Eu posso ter uma dieta especial de legumes e água? E ele pede então para fazer um teste durante 10 dias, e ao final dos 10 dias, quando avalia, ele estava mais forte, mais saudável que os demais, então ele entra nesse programa de legumes e água por todo o seu treinamento. É um homem que então, diante de desafios, diante de situações delicadas, ele não tem medo de se posicionar. Ele se posiciona dizendo, eu sou de Deus. E eu não vou me misturar. Eu vim aqui para a Babilônia, mas eu não vou ser um dos babilônios. Eu vou continuar honrando meu Deus. E eu me pergunto, como que Daniel teve coragem de se posicionar dessa forma? Baseado em que ele teve essa coragem de sair da multidão? Quantos filmes que a gente vê de uma invasão, de um exército, e aí, dentro dos presos ali, alguém se levanta, diz alguma coisa, se destaca da multidão, logo é morto, não é assim? Da raiva, fica quieto, cala, não, e aí, ele morre. Daniel não teve medo, ele simplesmente foi. Ele foi, se posicionou, se expôs. Sabe por quê? É porque ele tinha grampos bem firmados na vida dele. Ele não tinha medo de cair. Ele queria era mais de Deus. Quando a gente avança um pouquinho na história, no capítulo 6, vamos abrir lá. Os políticos da época arrumam uma artimanha para derrubar Daniel, porque Daniel tinha subido em poder, em autoridade. E ali então ele, diante dos... Vamos abrir lá em Daniel 6. Diante dos seus adversários ali que queriam derrubá-lo, convencer o rei a fazer um decreto que proibisse orar a qualquer outro Deus durante um período. E a Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado pelo rei, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu acho isso impressionante, acho isso tremendo. Foi feito um decreto público, que aquele que orasse a qualquer outro Deus, no prazo de 30 dias, seria julgado na cova dos leões. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez. Nós vivemos hoje num tempo em que somos confrontados, somos constrangidos, somos intimidados
com a nossa postura, com a nossa fé. Tantas questões estão aí na mídia, tantas questões nas escolas, e nós vamos nos acovardando. Vamos ficando assim intimidados, não é melhor não dizer nada. É melhor a gente ficar aqui no nosso ambiente seguro, tranquilo. E uma dessas desgraças aí é a ideologia de gênero, que tem entrado nas nossas escolas, tem entrado numa mentalidade dos jovens de questionar a sexualidade que Deus criou. E é impressionante que aqui dentro da igreja, jovens já não têm tanta convicção assim, porque foram criados num ambiente em que tudo é relativo. E a igreja se cala, a igreja se intimida. Recentemente, a Ana Paula Valadão fez um post nas redes sociais contra uma propaganda da C&A, e a propaganda eram jovens bonitos, homens e mulheres pelados, correndo pelo campo, e aí de repente encontravam roupas penduradas. E aí roupas de todo tipo, cada um escolhia a roupa que quisesse. Então homens vestiam roupas de mulheres, mulheres vestiam roupas de homens, e foram se vestindo, e aquela alegria, aquela música bonita, e continuam correndo agora com as roupas tudo trocado do jeito que queria. Mas um pouquinho mais à frente encontram outra coleção de roupas, pendurada lá, umas estacas na areia, então eles tiram a roupa e vestem outras. Uma loja fazendo uma propaganda do transexualismo, da sei lá o que é, da liberdade, da relatividade de tudo. Em uma outra, um casal está abraçado, quando eles rodam, eles trocam de roupa, né? Na rodada, assim, no efeito de computação, ele está com a roupa de mulher, de salto alto, e ela com a roupa do homem, e vão trocando, uma série de casais trocando. E a Ana Paula ficou indignada com aquilo e fez no post dela: eu não compro mais na C&A. Eu não compro mais na C&A. Gente, a quantidade de crítica que ela levantou, a quantidade que se levantou contra ela, e o pior, crentes, muitos crentes, dizendo: Ana Paula, você perdeu uma oportunidade de ficar calada. Então, até aquele que se levanta para dizer alguma coisa, cala a boca, fica quieto, não arruma confusão não. Um jovem da nossa igreja, na redação dele, se não me engano, 9ª série ou 1º ano do ensino médio, o tema era ideologia de gênero, e ele escreveu a posição dele. Levou 0. E os colegas diziam: você é bobo demais, você sabe o que a professora queria que você escrevesse. Eu escrevi o que ela quis, olha a minha nota aqui. Mas você foi falar o que pensa, olha o que deu, você é um otário. E esse jovem se levantou, foi na diretoria, a diretoria diz: olha, infelizmente o professor é que dá a nota, não posso fazer nada. E ele foi além, procurou um advogado, e no final está com a nota dele lá. Nós não podemos nos intimidar, mas nós precisamos ter passos firmes na nossa fé, posições firmes na nossa fé. Para mim, o máximo do livro de Daniel são os amigos dele. Capítulo 3, o rei manda construir uma estátua que dá 2 vezes esse pé direito aqui. Imagina uma estátua de quase 30 metros de altura, um prédio de 10 andares. Chama todos os líderes, bota todo mundo de frente para a estátua e diz: quando nós tocarmos a trombeta, todos se ajoelham. E está lá os 3 amigos de Daniel, quando toca a trombeta, eles ficam em pé. O rei fica furioso, manda chamá-los e fala: olha, eu já dei a chance, vou te dar mais uma. Se você não se ajoelhar, se você não se dobrar, nós vamos te jogar na fornalha. E eu quero ver que Deus que vai livrar vocês. E aí eles respondem isso para ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erigir.
Olha, você tem que estar muito firme na rocha para dizer uma coisa dessa. E eles são enviados para dentro daquela fornalha, e ali dentro da fornalha, Jesus está com eles. Foram enviados 3 e um quarto homem se apresenta dentro da fornalha. O rei fica transtornado, o que está acontecendo? E aí manda sair, e quando saem não tinha nem cheiro de fumaça neles. Ele diz, não há Deus como o Deus de vocês. E eu vejo que nós, por muito menos do que isso, despencamos da nossa fé. Quantos aqui nesse salão vão e voltam? Às vezes começam a subir a montanha, vou descer e descem. Nem aconteceu nada. Ou às vezes começou a ficar difícil, já desiste. Ou então, levam muito a sério, escalam, mas em algum momento escorregam, em algum momento despencam e não há nada que o segure. Nós precisamos de ter grampos na nossa vida. E eu queria compartilhar alguns dos meus grampos. Ao longo da minha história, momentos com Deus que fazem toda a diferença até hoje. O primeiro deles foi em 1980. Muitos aqui nem pensavam em nascer ainda, né? 1980. Eu tinha 16 anos de idade. Numa noite da fogueira, no acampamento da MPC, na beirada da Lagoa dos Ingleses, onde hoje é o Minas Náutico. Uma fogueira. E o pregador daquela noite desafiou a cada um dos jovens ali a render a vida para Jesus. E a passagem de Mateus 16, de 24 a 27, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Naquela noite foi feito o desafio, quem quer dedicar a vida integralmente ao Senhor? Tem uma pilha de gravetos aqui. Se você quiser, pegue um dos gravetos e jogue dentro do fogo, simbolizando a sua vida queimando para a glória do Senhor. Naquela hora ali eu tive uma convicção que Deus estava me chamando para ser um desses missionários que a gente lê nos livros. É isso, Senhor? Então está aqui a minha vida. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus estava marcando o meu coração com grampos que não se abalam, que vão me sustentar durante a caminhada. E ali eu entreguei a minha vida para Ele. E dali em diante, todas as oportunidades que Deus me oferecia, a minha resposta era padrão. Sim, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E assim foi dia após dia. Oportunidades em cima de oportunidades. Liderar um acampamento, liderar uma banda. Dar aula em escola dominical. Sempre, eu estava sempre disponível. Porque naquele dia lá, Deus tinha tocado o meu coração. E a minha vida agora ia queimar para o Senhor. Numa sala de adolescentes, 15 adolescentes, ninguém queria, nem eu. Mas não tinha mais ninguém, me empurraram ali para aquela salinha, né? Meu irmão, que era o professor, mudou para Brasília, ele falou, Roberto, é com você. Eu falei, não, mas é com você. E aí ele disse, pelo menos até o final do semestre. Eu falei, tá bom, até o final do semestre. Só que eu não falei de que ano, né? Isso foi em 93. Trancaram a porta, jogaram a chave fora. E lá fiquei eu. E ali eu descobri o coração de Deus. Como Deus ama. Como Deus ama os adolescentes. E mais uma etapa na minha vida foi se desenrolando. Mais de 10 anos depois, fui chamado para ser pastor. E a minha resposta já era assim, eis-me aqui. E durante esses 12 anos de pastorado, achando que eu tinha finalmente chegado no lugar onde Deus queria que eu estivesse, e agora Ele me manda para uma nova etapa. E em 2014, em dezembro, quando eu entendi o que Deus queria, a minha resposta,
eis-me aqui. E o que Deus me lembrou naquele dia, dezembro de 2014? Ele me lembrou dessa fogueira. Sabe esses grampos que te sustentam na hora de tomar as decisões que você precisa? Cada um de nós tem experiências muito fortes com o Senhor. Você já teve uma experiência forte com Deus? Às vezes no seu quarto à noite, às vezes numa cama de hospital, às vezes num culto como esse, o Espírito Santo veio e desceu sobre você. Você precisa bater esse grampo na rocha. E aconteça o que acontecer, desse ponto aqui eu não desço mais. Eu vou subir. Pode ser que eu não consiga ficar onde eu quero e eu despenque, mas desse ponto aqui eu não desço mais não. Uma outra revelação de Deus na minha vida foi a respeito de namoro, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Teve um seminário do Jaime Kemp aqui na igreja, e ele falou desse salmo, Salmo 37, verso 4 e 5. Um salmo tão lindo, mudou a minha história. Nesse salmo, diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Luiz de Jesus era meu professor de escola dominical, creiam. E eu tinha uma briga com ele, porque ele falava sobre namoro, que namoro tinha que ser entre pessoas que tinham a mesma fé. E eu não concordava com isso de jeito nenhum, eu achava que isso era bobagem, isso era crenteza, isso era religiosidade. E eu era um dos que batia a boca, enfrentava, mas Luiz não é fácil, né? Mas um dia, Deus falou comigo, em setembro de 1980, setembro Deus falou comigo: coloque a sua alegria nele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que você está preocupado? Coloque a sua vida nele e Ele vai cuidar de você. Ele vai atender os desejos do seu coração. Meses depois eu estava namorando com uma menina que mudou a minha história. Mudou a minha vida. Se hoje eu sou pastor, ali, graças a Deus. É algo que Deus revela, você descansa nele. E quantos momentos de decisão difícil eu tive nessa área. Quantas oportunidades de fazer bobagem, já casados. Quantas situações perigosas, em que o olho, o coração vai naquela direção. Mas aí eu lembro do Salmo 37, que diz: coloque a sua alegria nele, não nas coisas. E aquilo te livra. Aquele grampo te livra. Você tem esses grampos na sua vida? 1980. Sabe que dia? 20 de novembro de 1980. Estamos fazendo hoje 36 anos de namoro. Não é? E aí em 87... virou minha esposa. Ontem comemoramos 26 anos, 29 anos de casamento. E adivinha qual música que tocou no meu casamento? Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Eita, é verdade na minha vida. E eu não sou abalado. Porque eu sei que a vontade de Deus é melhor do que a minha. E às vezes você dá aquela escorregada, mas você está pendurado num grampo. Quais são os grampos da sua vida? Comemoramos então ontem 29 anos de casamento, 19 de novembro, que coisa linda, né? E tem muito mais pela frente, glória a Deus. Mais um grampo na minha vida, dá uma olhada nessa situação. Tem uma turma aqui filmando e esse rapaz acaba de chegar nesse ponto. E ele fica meio agarrado aí. E eles nem se conheciam e começam a conversar ali. É meio difícil aí, hein?
Ele escorregar ali é morro abaixo. We're setting up for a E aí pergunta, você quer uma corda aí? We'd love to do that. Vai ajudar. You stable there? Você está estável aí? There? Yeah. Just send it down. Do you have something to clip a loop into? Você tem um Do you have lugar something aí to para clip amarrar a a loop corda? into? Got you set right here. Eu tenho sim, pode mandar. That's not let's get this. You got a walker? Yep. You put some in. Hang on a second, dude. This one doesn't fit. Well, I'm clipped in. Put them on belay. Do you have them on belay? You have to put them on delay. Hang on a second. Do you have them on belay? Hang on. You're not on delay Tem yet. onde travar esse grampo aí? Can you clip that to your harness? Consegue prender no cinto aí? You're on. Yeah, you're clipped right there then too. Okay, you've got them there? Hold on, I will. Okay, you're golden. Ok, pode subir. Thank you very much. Wait. Wait. Pode subir que nós estamos segurando. Let's put this up here. Put it under the beam just so we direct. He's climbing. He's falling. Got him. Got you. Peguei, got you. peguei. Got you, babe. Oh, God. There, come on. Oh, meu Deus. Yeah, good. You're not going anywhere. Qual que foi o elemento aí que fez a diferença entre a vida e a morte? Opa, passei rápido demais. Grampo 3, está lá em Efésios 4,16. Queria que você abrisse aí. Esse é um grampo fundamental na nossa história, na nossa vida. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que salvou esse homem aí? Ele não estava sozinho. Tem muita gente que acha que dá para viver a vida cristã, dá para escalar a montanha da fé sozinho. Não dá, meu irmão. Não dá. O que fez toda a diferença na vida desse homem é que tinha gente com ele. Sabe, eu nasci num lar evangélico, estou com 52 anos, em 52 anos eu nunca saí da igreja. Nunca me afastei da igreja. Sabe por quê? Por causa da igreja. A igreja me segurou, me sustentou. Na hora que estava difícil, na hora que achava que não valia a pena, na hora que o silêncio de Deus era grande demais, eu falei, quer saber? A igreja estava me abraçando, estava me segurando. A hora que eu estava despencando morro abaixo, eu tinha uma igreja comigo. Igreja é a ideia de Deus, não é coisa de homens. Ela é feita de homens, homens falhos, mas é coisa de Deus. E nós vamos nos segurar uns aos outros aqui. Nós estamos juntos nessa. Esse é um grampo na minha vida. Não abro mão de ser igreja. Não abro mão de participar de igreja. E eu vejo hoje a igreja para muitos como algo opcional. Estar num culto como esse é algo opcional. Participar, entrosar-se, entregar-se a um relacionamento consistente numa célula é opcional. Não vou não, eu cuido bem da minha vida sozinho. Talvez você cuide, talvez você esteja bem sozinho sim, parado. Você achou uma fendazinha na rocha e ficou parado. E ali você vai ficar o resto da vida. Não corre riscos. Cheguei num lugar bom. Não corre riscos. Mas também não cresce no conhecimento de Deus. Deus chama a cada um de nós a sermos integrantes do seu corpo, a entregarmos a este corpo, a servirmos a este corpo,
porque Deus está construindo uma edificação espiritual, uma casa espiritual para a habitação dele. E nós somos as pedras vivas. Deus não vai habitar numa pedra solta. Essa pedra precisa ser trazida, precisa ser construída uma casa, e Ele está edificando essa casa. Essa casa é a igreja, você precisa participar da igreja. E não ocasionalmente, quando der, quando não tiver um jogo, ou quando você estiver muito animado. Uma coisa triste na central da criança aqui, é que nós temos os painéis lá com as presenças das crianças. Então, tem um painel lá com 20 meninos daquela salinha. 2 ou 3 participam de todos os domingos. 2 ou 3 estão em todos os domingos. Pensa nisso. Tudo bem faltar um ou outro, mas despenca. A grande maioria dos meninos em 20 foram em 7, 8, 6. Pensa. Por quê? Porque os pais não vêm. Os pais acharam outra coisa melhor para fazer. E quando nós começamos a andar sozinhos, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem alguma coisa melhor para você fazer num domingo de manhã, do que estar aqui num momento como esse, em que Deus desce sobre nós, nos visita, nos abraça, nos anima, nos consola, nos conforta? Existe? Então por que domingo que vem você vai pensar, será que eu vou ao culto? A igreja oferece tanto para nós, oferece tanto para nós. Essa igreja oferece tantas oportunidades. São cursos e mais cursos, retiros, resgate, mais de Deus, acampamentos, retiros da rede, tantas situações. Essa conferência que começa agora no final de semana, sexta-noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingo de manhã e à noite, sabe quanto que custa? Nada, entrada franca. E você pensa, talvez eu vá no culto domingo de manhã. Tem gente vindo do mundo inteiro para cá. O pastor Paulo veio lá da Índia para compartilhar os pastores aqui durante a semana. Vem gente de todas as partes. E nós que moramos aqui, não sei, sexta-noite não. Vai passar um seriado na TV, vou para um boteco, vou levar... Não é possível. Nós precisamos fincar esse grampo na rocha. Igreja para mim é prioridade. Alguém diz, mas você é pastor. É o contrário. É porque igreja para mim é prioridade é que eu me tornei pastor, não o contrário. Igreja para mim sempre foi prioridade. Eu lembro quando era adolescente, os meus pais não participavam, eu e Paulo morávamos lá perto da Silva Lobo, com Platina, lá embaixo. A gente pegava 2 ônibus para vir para o culto e 2 ônibus para voltar. E a gente vinha sábado à noite porque era a reunião dos jovens. Então 4 ônibus no sábado à noite. E aí no domingo de manhã, escola dominical, nós estávamos aqui mais 4 ônibus. E eu vou perder o culto da noite de jeito nenhum, mais 4 ônibus. Não era problema. Prioridade, gente. Algumas pessoas falam assim, não, mas você tem uma fé muito firme. São 52 anos disso, gente. Se não tem uma fé firme, não presta para nada, né? 52 anos, são milhares e milhares de sermões, milhares e milhares de períodos de louvor, milhares de oportunidades para Deus abençoar, cursos, seminários, conferências, retiros, acampamentos. Como? Vou ter uma fé fraca? Vou ter uma fé mais ou menos? Não sei. Está grampeado ali, gente. Está grampeado, é daqui para cima. Eu amo essa igreja. Amo essa igreja. Você tem um privilégio e fica fazendo pouco caso. E depois chora, reclama, briga com Deus. Firme esse grampo na sua vida, meu irmão. Grampo 4. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Numa crise financeira na nossa família, Deus me mostrou quem era o meu provedor. Tinha um cliente que não me pagava,
e eu precisava desesperadamente daquele dinheiro. Meu primeiro filho estava nascendo, precisava comprar um berço, precisava comprar um enxoval, precisava arrumar o quarto, e aquele homem não me pagava, não me pagava, e eu odiava de todo o meu coração, queria matar, queria ir, era fora de Belo Horizonte, não tinha dinheiro nem para pegar um avião para ir matar ele, e eu brigava com Deus. E no meio dessa crise, no meio desse caos, Deus falou assim, ó, você tem que brigar comigo. Não, mas o Senhor me deu o projeto, o Senhor proveu, esse pilantra que não me paga. Não, você tem que brigar comigo. Eu sou o seu provedor. Por que você está confiando em homens? Cara, que momento difícil. Que crise de fé. Mas ali, mais um grampo na minha vida. E quantas outras crises nós passamos? Mas meu coração estava firme. O Senhor é meu pastor. Não terei falta de coisa alguma. Sabe, a nossa escalada com Deus, ela não é só de subidas. Tem escorregões. Tem momentos que você tem que parar, que não dá para avançar. Tem momentos que Deus não fala nada. Deserto espiritual. Você já passou por desertos espirituais? Muita gente, na hora dos desertos, desce da montanha e vai embora. Deus tem um topo, um cume, um summit para a gente chegar. Deus tem, mas só aqueles que continuam escalando é que chegam lá. E o quinto e último, de tantos que eu poderia trazer, um grampo 5. Uma palavra que eu já compartilhei aqui outro dia, está em Isaías 45, 2 e 3. Uma palavra que faz toda a diferença na minha vida. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Em 2005, eu recebi uma palavra de Deus, dizendo que Ele iria à minha frente. E qualquer coisa que eu fizesse, eu podia ficar tranquilo, que Ele iria à minha frente. E essa palavra foi mais um grampo de Deus na minha rocha, na minha escalada. E aconteça o que acontecer, eu sei que Deus vai à minha frente. Nós estamos ali, no sudoeste do Brasil. Por que nós estamos aqui? Porque foi Deus que nos colocou aqui. Ele nos plantou nessa cidade, porque Ele tem um propósito para essa igreja realizar nessa cidade. Você é da Igreja Batista Central de Belo Horizonte? Deus tem um propósito para você nessa cidade. E Ele vai adiante de nós, vai aplanar montanhas, vai quebrar as trancas de ferro que impedem o nosso avanço, vai derrubar os portões. E nós vamos saquear o inferno, resgatar os tesouros escondidos das trevas e trazer para a luz. Essa é a nossa obra aqui, e Ele prometeu, e eu não me abalo. As coisas são difíceis, as coisas não andam, eu não me abalo. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E aí Ele nos manda, nos mostra que nós devemos ir lá para o outro lado do oceano. E quando Ele me mostrou isso com tanta clareza, não tive a menor dúvida. Não tive a menor dúvida. É você que vai, Roberto. Eu? É você que vai. Sabe o que eu lembrei na hora do primeiro grampo? Da noite da fogueira. A minha vida já está lá. Eu vou discutir o que agora? A minha única discussão é, isso é de Deus mesmo? É claro que é de Deus? Acabou. Não há negociação. É agora, é hoje. Mas do dia que Ele me revelou isso, para agora que nós estamos indo, vai fazer 2 anos. Dezembro de 2014. Deus mudou de ideia, não vai acontecer nada. Quando que vai acontecer? Não compete a mim os tempos.
é dele. Mas se ele falou, ele vai cumprir. Recentemente, Paulo volta de viagem agora, semana passada, retrasada, volta de viagem de Lisboa, e ele começa a contar da experiência que ele teve ali com pastores de Portugal, e ele viu, a necessidade é tremenda. Portugal é o lugar que o Roberto deveria ir. Nós estamos indo para a Espanha. E ele chega na reunião e fala isso, na reunião do conselho pastoral. Eu olho para ele assim, é óbvio, Roberto, e ainda falou assim, o Roberto está fazendo tudo errado. Ele tem que ir para Portugal. Por isso que o visto não sai. Naquela hora eu falei, Deus, o Senhor me mostrou Málaga de tantas formas, 6 sinais claros. E agora o Paulo está dizendo isso. Mas sabe quando você tem um grampo na rocha e você fica firme no grampo? Porque foi Deus que falou. Como vai ser? Não tenho a menor ideia. Se o Paulo, que é o pastor dessa igreja, está entendendo que é para ir em outro lugar, de outra forma, glória a Deus. Mas que Deus falou Málaga comigo, falou. E aí o Paulo estica naquela conversa, todo mundo olhava de rabo de olho para mim assim, eu falei, meu Deus. E aí depois de uma eternidade ele fala, mas terminada a conferência eu fui para Sevilha. Sevilha na Espanha. E quando eu cheguei ali, o que eu vi? Falei, Deus é bom demais. A Espanha está pronta para o DNA. A Espanha é onde o Roberto tinha que ir mesmo. Mas sabe quando você tem os grampos, as coisas acontecem à sua volta, mas você fica firme ali. Você está pendurado em algo que não se abala, porque foi Deus que te falou. Se você não estava aqui, eu preguei essa história, por que nós estamos indo, queria desafiar você a assistir a uma história tão linda, inspiradora, de que Deus está falando hoje e age hoje. Então você digita no YouTube A Promessa IBCBH, A Promessa Roberto Botrel. Você pode ouvir uma demonstração de que Deus está vivo agindo hoje. Eu creio de coração nisso. E aí eu quero convidar vocês para o domingo que vem, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, finalmente será o nosso envio em meio à conferência aqui. Aleluia, né? Glória a Deus. No meio desse processo, desde 29 de junho, que nós estamos tentando conseguir esse visto. E um dia eu cansei, mesmo. Estava voltando de carro com a Simone e falei, Simone, quer saber? Chega. Todo dia entrar na internet, saiu o visto ou não? Ai, que preguiça. Aí lá, pendiente de resolução. Falei, chega, não vou olhar mais. Se algum dia esse trem sair, vai ter que receber um e-mail, uma trombeta soar, porque eu não olho mais, chega. E a Simone, com a tranquilidade dela, falou assim, você lembra do povo andando no Egito? No deserto, saindo do Egito? Quando a nuvem andava, levantavam um acampamento e iam. E a gente admira tanto, isso é tão legal, o povo andava, eles viam a nuvem andou, nós andamos, a nuvem parou, nós paramos. Eu sempre admirei, achei isso o máximo. Mas ali eu entendi, deve ter sido horrível. De verdade, horrível. Você monta o acampamento, faz os buraquinhos, monta a tenda, a nuvem andou. Ah, você está de brincadeira comigo. A nuvem anda e você vai atrás, levanta tudo, monta aquele esquema todo, dá 10 passos, a nuvem para. Ah. Não, agora também não monto nada, e aí fica 1 semana, 2 semanas, você lá, ao relento, porque a nuvem vai andar de novo. Fica 3 meses parado. E eu entendi, ok. Quando a nuvem andar, nós andamos. E para isso eu preciso olhar para a nuvem todo dia. E aí todo dia entrava na internet. Pendiente de resolução. Um dia eu consigo ligar para lá. Finalmente, alguém me atende e eu falo, minha situação assim, está pendente de resolução. Tem algum documento que eu preciso fazer? Alguma coisa que eu preciso fazer? Aí o
Senhor do outro lado: não se preocupe, está tudo bem, muito bem, está tranquilo. Tranquilo é a sua avó, né? Carimba esse negócio, libera aí. E eu pensei em milhões de coisas para falar. Quem sabe? Eu falei: não vou falar nada. É quando a nuvem andar, a gente vai. Se a nuvem está parada, a gente fica parado. Tranquilo. Contando é mais engraçado do que vivendo, né? Mas está aí. Nós vamos, dia 30 agora. Nós vamos para uma nova história que Deus tem para nós. Nós vamos sentir muita saudade disso aqui, né? Depois, se quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, está lá o site em português, site em inglês, tem os seminários. Se você tem algum pastor que gostaria de usar esse trabalho nosso lá na Europa, fique à vontade. Depois você entra lá no site, centraldna.org, passe para pastores do seu conhecimento aí, que estão em missão fora. Nosso interesse é ajudá-los, concentrando inicialmente na Europa, e eu sei que nós estamos indo para abrir portas, e muitos dos que estão aqui irão fazer essa missão lá. Ouvi alguns améns aí. Amém? Nós cremos nisso de verdade. Então eu queria encerrar com esse videozinho. Eu queria que você se enxergasse nele. É você subindo ali. Não é fácil a escalada, mas você está abraçado numa rocha. Você está abraçado numa rocha. Dá uma olhada. Dá raiva quando cai, mas você está preso pelo grampo das experiências que você teve com Deus. E aí você retoma daquele ponto até você conseguir firmar um novo grampo com Deus. A minha pergunta é: quais são os seus grampos? Que a gente se colocasse de pé. Você tem grampos claros na sua vida? Às vezes você tem que voltar lá na sua adolescência, ou voltar na semana passada. Você tem os grampos que te sustentam na escalada? Queria que você conversasse com Deus. Quem sabe hoje, depois disso tudo que nós vivemos aqui durante o louvor, depois dessa palavra aqui, quem sabe dia 20 de novembro de 2016 não vai ser um grampo na sua história. E você vai dizer: desse grampo aqui eu não desço mais, porque o que eu alcancei aqui com o Senhor, o compromisso que eu estou fazendo com o Senhor,
é irreversível. Desse ponto eu não desço mais. Enquanto nós cantamos, quero te desafiar a fazer desse momento um marco na sua história, a pegar um gravetinho e jogar na fogueira. Eu quero convidar aqueles que sentirem liberdade, sair do seu lugar e venha aqui à frente. Venha declarar: hoje eu faço um voto com o Senhor. Hoje eu bato um grampo nessa rocha. E desse ponto eu não volto atrás. Sinta-se livre em nome de Jesus. Grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir bem mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Igreja Batista Central, que o Senhor plantou, que o Senhor deu crescimento, que o Senhor fez florescer, Pai. É tudo do Senhor, é tudo para a Tua glória. Oh Deus, veja aqui meus irmãos vindo à frente, Deus, marcando a história da vida deles nessa escalada da fé. E eu peço, Deus, seja um marco, um grampo, que não seja removido por nada, que os interesses que estão lá embaixo, que nos atraem tanto,
percam o sabor. Como um alcoólatra que fica livre do vício, e até o cheiro do álcool traz enjoo. Seja assim com a gente também, Deus. Que as atrações, que os interesses que tem lá embaixo percam o gosto pra gente, e que a gente só olhe para cima, que o nosso sonho, o nosso coração esteja no alto. Leva-nos, Deus, mais alto, mais alto. E nós declaramos aqui que a nossa vida está à tua disposição, Pai. Não seja o nosso querer, a nossa vontade. Coloca os teus desejos no nosso coração, Pai. Nós colocaremos a nossa alegria no Senhor, e o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Encontraremos paz, encontraremos realização nos teus propósitos, e declaramos que estamos livres para o Senhor nos levar para onde o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser. Abrimos mão de profissão, abrimos mão de família, abrimos mão de conforto, de posição, de status, abrimos mão de tudo, Deus. Nada disso tem valor para nós. Consideramos tudo como perda. Interessa a cada um aqui, Deus, apenas cumprir o propósito do Senhor, cumprir o teu chamado para nós, Deus. Receba aqui, Deus, a nossa consagração. Estamos nos consagrando ao Senhor aqui agora, Pai. Eis-nos aqui, usa-nos, Deus, para a tua glória. Que cada um esteja firmando este grampo na rocha, de modo que nunca mais esteja abaixo desse ponto, mas a partir deste grampo possamos alcançar alturas maiores, conquistar nova intimidade contigo, realizar obras mais incríveis, que traga glória, louvor ao teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Exaltado seja o teu nome através da nossa vida, através da nossa igreja. Que tudo seja para o Senhor, pelo Senhor, através do Senhor, no teu poder, no poder do teu Espírito Santo, trazendo a glória devida ao seu nome. Registra esse dia no nosso coração, que esse grampo esteja firme na rocha e jamais seja abalado. Consagramos esse dia nas tuas mãos, consagramos este voto que fazemos aqui nas tuas mãos. É para o Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.